Vamos conferir como foi mais uma noite de entrevistas com os candidatos à presidência do Grêmio aos veículos do Grupo RBS. Desta vez, a entrevista foi com Marcelo Marques e na pauta, muita coisa importante. Arena, futebol, SAF. A partir de agora, você confere o resumo aqui no canal do Gabardo. Esse é o canal do Gabardo, com muita informação e análise. Eu estou chegando aqui no canal do Gabardo em nome de KTO, kto.bet.br. O site é proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. E arroz, prato fino. Fechamos a primeira rodada de entrevistas com os candidatos à presidência do Grêmio. E na noite desta segunda, conversamos no programa Sem Filtro, aqui no YouTube de GZH e também na Rádio Gaúcha, com o candidato à presidência Marcelo Marques. Pela ordem, entrevistamos o Paulo Calef, depois o Sérgio Canosi, o Vladimir Chieri, o Denis Abraão e fechamos com a entrevista com o Marcelo Marques, uma entrevista muito aguardada, principalmente pelas questões que envolvem a Arena do Grêmio e a possibilidade da compra da gestão do estádio. Bom, mas teve outros assuntos na pauta também, como futebol, SAF. Vamos conferir o resumo da entrevista ao YouTube de GZH no programa Sem Filtro, a partir de agora. Não gosto muito dos termos em inglês, mas outsider é algo que se costuma carimbar quem vem de um outro meio, uma novidade. Você é, tecnicamente, um candidato outsider. Você não tem uma vida longa de cargos políticos no Grêmio ou de militância política no Grêmio. Você é, de fato, uma grande novidade. Para o torcedor do Grêmio, ele pode acreditar nesse outsider, para falar esse termo mais chique, ele pode acreditar nessa novidade para a próxima eleição? Boa noite. Boa noite, Marco. Boa noite a todos. Parabéns, RBS, pela iniciativa e saudações tricolores para a nossa torcida do Grêmio. Marco, pode acreditar, sim. Embora eu seja um outsider na política, eu sou gremista desde que eu me lembro como gente, né? Desde criança, desde 5, 6 anos, acompanhando o Grêmio. 7 anos já estava escutando no rádio, junto com meu pai, os jogos. Sou sócio há 18 anos. Né, não caí de paraquedas. Nós também ajudamos o Grêmio em algumas questões que umas são publicadas, outras não. E por que o torcedor pode acreditar nesse outsider? Às vezes é bom isso, porque a gente não está enraizado em algumas questões políticas, né? Eu tenho que andar com um porque ele é meu amigo, tenho que andar com outro que fazia parte do meu grupo político e tal. Então, às vezes, esse outsider vem a calhar. E eu venho de uma área diferente dos políticos atuais do Grêmio, históricos, digamos assim, né? Eu venho do ramo empresarial. E eu acho que o Grêmio hoje precisa de alguém com esse perfil, com o perfil de um empreendedor, que veja os problemas que o Grêmio está precisando e vá direto na raiz, solucione e prepare o clube para daqui a 30 anos, 40 anos, e não pense no clube só momentaneamente, que a gente vê que os políticos anteriores pensam muito assim, só na gestão deles. Agora, Marcelo, sobre essa questão de composição política, né, dentro do Grêmio, por exemplo, para passar na eleição para presidente, lá em novembro, para passar para o chamado segundo turno, para o voto associado, você tem que ter um número mínimo de votos dentro do Conselho Deliberativo. E aí tem que ter, obviamente, uma composição política com grupos políticos dentro do Grêmio. Como vai funcionar se você for eleito depois disso, por exemplo, em relação a cargos no clube? Você admite a possibilidade de negociar isso? Esse grupo aqui me apoiou, vai ter cargo aqui? Enfim, como é que vai funcionar essa questão? Para entrar na política do Grêmio, né, para pleitear ser presidente do Grêmio, tem que participar um pouco disso, né? Fui convidado pelo Dutra Júnior, que tem um grupo político, tem 9 grupos políticos que apoiam ele, né? Faz parte, tem que aprender um pouco disso. Mas qual que é o nosso diferencial? A gente, de novo, não tem o passado, né? Não tem essa questão de eu preciso estar com esse ou aquele. Então, como é que vamos negociar isso? Vou dar um exemplo. O antigo presidente, dizem lá, dentro do clube, que tinha o tal do crachá, os crachás, né?
que são os cargos políticos, em torno de 300 crachás. Antes do Alberto Guerra. Antes do Alberto Guerra. Tinha em torno de... que é outro perfil, né? Tem outro perfil totalmente diferente de mim. E não quer dizer que esteja errado. Né? Por um tempo deu certo. Mas dizem que tinha em torno de 300 crachás, pessoas abnegadas e tal. O presidente Alberto Guerra, já diminuiu muito isso. Dizem que tem em torno de 100 crachás e tal. Não estou dizendo que um ou outro está errado. Mas nós, quando entrarmos lá, esses crachás vão diminuir bastante. Assim, no mínimo, para ser pouco, pela metade. A base é uma das nossas SAFs, né? O pessoal fala muito aí do dinheiro novo, que tem que virar SAF. Eu acho que vai ser um assunto ali adiante, né? A SAF. Porque lá realmente é uma mina de ouro para o clube, não só com dinheiro de venda de jogador, mas também para trazer para o time principal, né? Ter rendimento dentro de campo. Tu sabe que eu estive lá acompanhando, peguei por cima assim, os números, fiz a minha continha, aquela básica, rápida, sem eles notarem, e reparei que, não sei se vocês sabem dessa, cada R$1 investido na base dá R$4 de retorno. É muita coisa, né? É muita coisa. Então, a primeira coisa que eu vou fazer na base é o seguinte: se a cada um dá 4, então, tipo, isso média, tá? Média dos últimos 5 anos deu isso. Não é chutômetro. Então, se a cada um dá 4 e o Grêmio investe em torno de 30 milhões por ano na base, por que a gente não investe 40, 50, 60? Né? Investir na base mesmo, com vontade. Por exemplo, nós temos 6 captadores na base hoje. Por que a gente não dobra o número de captadores? Né? Nós temos... porque assim, ó, hoje... não sei se nós vamos falar exclusivamente da base depois. Agora. Já pode aprofundar. Então, por exemplo, pessoal, os últimos jogadores formados que estão dando resultado para o Grêmio são vindos do Cristal, oriundos do Cristal. Isso dá uma amostra para a gente do que está acontecendo. Os jogadores que nós captamos, que aparecem ali na escolinha e tal, e são formados, estão tendo segmento no profissional. Está dando frutos. Mas aqueles que nós pegamos pré-prontos não estão aparecendo mais. Tipo o Luan, era pré-pronto. Né? O Cebolinha, pré-pronto também. E assim outros, o Wallace, volante, pré-pronto. Não está aparecendo mais. Por que isso, nosso entendimento? Clubes como Palmeiras, como Flamengo, eles estão pegando antes esses jogadores. Eles estão investindo em contratações na base. Jogador digamos assim, do Criciúma, do Fortaleza, eles estão indo lá e pegam até do Grêmio. Eles contratam jogadores das outras bases. Isso aí. Isso aí. De 12 anos, de 13 anos. Quem? O Lu era de São Paulo, da base, né? da base, o Grêmio foi lá e pegou antes. Então o Grêmio está parando de contratar esse jogador, porque está muito em 2016 ainda. A gente precisa investir também. Vai ter que tirar dinheiro do bolso. Não tem que fazer. Tem que, às vezes, contratar o jogador ainda em formação. Marcelo, quando a gente fala em categorias de base, acho que naturalmente todos pensamos em duas coisas, né? Primeiro, o aproveitamento do garoto no time titular, quando é que ele vai subir, quando é que ele vai ser aproveitado, e depois, mais para frente, será que ele vai ser vendido? Esse dinheiro poderá representar algo importante para a vida financeira do clube? A pergunta que eu faço é a seguinte: daqui a pouco a gente vai falar sobre projeto financeiro, né? Mas existe uma expectativa de injeção, né, de dinheiro no Grêmio. Desta maneira, você entende que será possível segurar por mais tempo as revelações das categorias de base do Grêmio no grupo principal? Não, acredito que sim. Quando a gente tem um aporte melhor, um fluxo de caixa melhor, dá para utilizar ele um pouco mais no time principal, esperar esse retorno, né, no futebol em si, e também dá para esperar um rendimento melhor da venda, porque a gente não está desesperado para vender. Dá para esperar a melhor proposta, por exemplo. Então, realmente, a gente está com fluxo de caixa melhor no clube, facilita nisso também. Né? Facilita não só o rendimento de campo, mas também de esperar a melhor proposta, esperar a melhor hora. Tipo o Gustavinho, ano passado. Será que era a melhor hora vender? Não vou dizer que foi um mau negócio. Né? Até nem, não sei se está jogando lá hoje, mas daqui a pouco dá para segurar um pouquinho mais se tem um fluxo de caixa melhor. Então, o Filipão é o seguinte, né? O Filipão é uma instituição no Grêmio, é uma lenda do Grêmio, uma legenda do Grêmio. Eu vou conversar com ele depois que, se Deus quiser, a gente conseguir ser eleito, com o apoio do sócio, força dos sócios.
A minha ideia é que o Filipão ele seja um manager do Grêmio. Ele cuide de todo o futebol do Grêmio. Ele sendo manager, vai ter um coordenador de base, coordenador do clube, que vai cuidar da base, mas sempre sob o guarda-chuva do Filipão. Né? Essa é a minha ideia. Então, o Filipão vai ajudar a coordenar tudo isso aí. Mas eu tenho que conversar com ele. Né? Se ele não quiser ser o manager, ele continua fazendo essa coordenação. Mas se ele quiser, terá outro. Simples assim. Então seria a criação de um novo cargo. Esse cargo pro Luiz Felipe Scolari. Exato. Especialmente para ele. Tem que ficar claro. É um cargo pro Luiz Felipe. Porque eu quero que ele fique no Grêmio para sempre. Então talvez ele não consiga ficar como coordenador a vida toda, indo nos jogos e treino aqui, pensando a longo prazo. A gente vai conversar com ele. Isso independente da questão do diretor executivo. Independente. Eu ia perguntar. Não, O executivo fica abaixo dele, ele fica como Gente, gestor de tudo, toda a estrutura. Diretor executivo tem que ter. Perfeito. Tem que ter, experiente, saiba os caminhos da contratação. Eu sei, assim, por fontes, que o Filipão não gosta de falar de negócios com os jogadores. Negociar, falar valores, ele não curte muito isso. Né? Então esse executivo vai fazer isso. O Filipão está aqui, está tudo negociado, tudo certo. Está faltando um detalhinho, o Filipão pega o telefone e vem cá, cuida da vai jogar bola comigo aqui. E não do dinheiro. Essa hora que entra o Filipão. É o cargo Cuide Filipão, do futebol, né? e não do dinheiro. Tu já tem um executivo, Marcelo? A gente está conversando, o Dutra Júnior está conversando, a gente está avaliando, está perto já de acertar, mas ele está trabalhando, então não pode falar quem é. É gaúcho? Não posso falar quem é. Agora, mas é experiente, tenta, né, mas é experiente no futebol, não é uma aposta, não vai vir de Sim. outro setor para trabalhar como executivo de futebol, ele é experiente. Que nem a Arena, tem cláusula de confidencialidade. Mas já trabalhou em grandes clubes, né? Tem experiência, muita experiência. Já tá aprendendo, tá bom, né? Não cai nenhuma que a gente... Sobre a SAF, eu sou totalmente contra, né? Sou totalmente contra a SAF. Eu acho que um clube como o Grêmio, que tem 3 pilares essenciais que não precisam ser SAF. O Grêmio tem uma torcida gigante, tem uma categoria de base espetacular, formadora, e tem a arena. Tem a estrutura da arena, tem como fazer esse clube chegar ao infinito, não tem por que ser SAF. Mas o principal disso tudo é a torcida do Grêmio. A torcida do Grêmio é gigante, não precisa ser SAF. E assim, ó, aonde a gente quer chegar, não pode ser SAF. Onde o Grêmio quer chegar? Que o nosso projeto é esse. O nosso projeto é o seguinte, Gabardo. Nós vamos arrumar o Grêmio, nós vamos terminar com essas dívidas do Grêmio, médio e longo prazo. Se Deus quiser, nós vamos conseguir pegar a arena para nós, colocar sócio recordes e recordes, e levar o Grêmio a um patamar que é o quê? Hoje, as maiores torcidas do país, não por acaso, são os clubes que mais arrecadam, os clubes que têm as maiores torcidas. O Flamengo, o Corinthians, o Palmeiras e o São Paulo. Não por acaso são os que mais arrecadam. Uns mais organizados, outros mais desorganizados. Vai o Corinthians, né? Bem desorganizado, por sinal. Mas é inegável que arrecada muito. Sim, sem dúvida. Tá. Pô. Onde é que a gente quer chegar a longo prazo? Nós temos que encostar nessas torcidas. Depois do São Paulo, do Palmeiras, tem que ser a do Grêmio. Quando a torcida do Grêmio for essa que está encostada neles, não falta mais dinheiro. Acabou o problema de dinheiro. Acabou. Mas a curto prazo, Marcelo, pensando já no próximo ano, o Grêmio investe 18 milhões, né, de folha de pagamento hoje. É o que dizem, 18. Para montar um time forte para o ano que vem, para disputar títulos, de onde vêm esses recursos financeiros? Nós vamos aportar, né? Nós sendo eleitos, nós vamos aportar um dinheiro no clube para poder ter um time mais forte. E Nós competitivo já na largada. Nós que tu diz, Marcelo... Nós, Marcelo e Celso Rigo. Marcelo e Celso. É. Então, no primeiro ano, esse dinheiro novo que o Gabardo referiu, haverá. Isso. E a ideia é que seja só esse primeiro ano. Sim. E aí Depois depois o o longo torcedor vai prazo. fazer a parte dele. Sim. E o clube vai sustentar Aí depois nesse o longo patamar. prazo. Tem uma ideia do valor do primeiro É aporte isso. já, Marcelo? Boa. Estamos na mesma... Uma ideia aproximada, frequência. assim? se já Não conversaram tem ideia sobre de isso? valor, mas é o suficiente para o time terminou o ano ali bem posicionado, se Deus quiser, numa pré-Libertadores, que é o meu sonho. Aliás, vamos torcer muito para o presidente Guerra, para a gestão atual. Se tem uma coisa que eu estou tranquilo, é torcer para o Grêmio.
Mais do que nunca eu vou torcer para largar numa Libertadores, numa pré-Libertadores. E o meu sonho tamo lá, pré-Libertadores, contratar 5, 6 jogadores titulares. Quanto vai gastar para isso? Não sei. Sabemos que o futebol está caro, mas a gente sabe. Esse é o aporte. Reforços, contratar jogadores para fazer um time imediatamente. Esse é o aporte que coloca lá no final da fila esse aporte. Depois a gente vê como é que o Grêmio vai acertar. Sim. Esse sim. E tem outros tipos de aportes que a gente vai chegar lá, que é a arena. Né? Às vezes um jogador, um Casey Soares pode acontecer. Esse daí já não é um aporte que o Grêmio devolva e que pague depois. Não. Aí seria em troca de marketing. Né? Daí nós podemos achar empresa que nem seja a minha. Outra empresa que a gente, como participante da negociação do Soares, explica muito melhor para essa outra empresa, essas outras, como é que foi, como é que é o resultado. Tá. O senhor acertou ou não acertou a compra da gestão da Arena do Grêmio? Isso todo o Rio Grande do Sul quer saber, né? E o mundo, né? Rafael, eu vou ter que contar uma historinha sobre a Arena. Acho que é importante. Eu, como torcedor do Grêmio, eu amo muito o Grêmio. A gente sabe das dores. Então, vou ter que começar lá. Vai ser longuinha, mas teve outros candidatos que contaram a história da Arena desde que foi fundada, né? Então, tá tudo certo. Vamos lá. O Dutra Júnior, por exemplo, ele foi lá, me convidou para ser candidato, para ser do CA dele, várias vezes. E a minha choradeira com ele, cada vez que ele ia lá, eu dizia, Dutra, mas qual que é o teu plano para a Arena? Pelo amor de Deus, ajeite isso aí, qual que é o teu plano? Pois é, Marcelo, mas é difícil. Mesma coisa que todos os políticos, não resolve. Né? Tal, Dutra, eu não vou entrar na política agora, vou ser só um conselheiro, quem sabe. Na 10ª vez que ele foi lá, me disse, Marcelo, quero que tu seja candidato a presidente. Direto, assim. Tu tem já 18 anos de sócio, tu fala as tuas ideias e tal. E de tanto eu falar na Arena, tu vai resolver o negócio da Arena. E aí eu topei, aquele dia. No que eu topei ser candidato a presidente, eu já ficou na minha cabeça. Primeira coisa que eu tenho que resolver é a Arena. Primeira coisa, eu sou torcedor, eu sei que o Grêmio precisa é resolver a Arena. Tá. Fui no próximo jogo, na Arena, eu tenho um camarote lá. E do lado do meu camarote, o presidente da Arena porto-alegrense, que é o Mauro Araújo, ele tem um camarote do lado meu, então ele sempre me cumprimenta. Marcelo. E nisso que o Dutra me convidou, saiu notícias aí que eu poderia ser o candidato. E eu já veio daquele jeito. Marcelo, tu vai ser o candidato? Não sei, né? Não tinha saído no Duda, que eu fui no assado e tal. Marcelo, tu vai ser o candidato? Não, Marcelo, preciso fazer um churrasco contigo, te contar a situação que está a Arena aqui. Não é bem assim como noticiam. A gente faz de tudo, e bababá. Eu digo, vou ter que aproveitar esse churrasco, então, para essa situação. Aí ele falou, Marcelo, e vai estar o presidente da Meta, que é o Parada, e vai estar um dos diretores da Revi, que é o Guto, essa semana aqui, em Porto Alegre. E eu quero te explicar por que está acontecendo tudo isso. Eu disse, tá, vamos marcar um churrasco então. Marcamos um churrasco no meu apartamento, que é em frente à Arena. Eu tenho um apartamento em frente à Arena. Né? Claro, você podia ter, né? E aí marquei esse churrasco lá. Chegaram pro churrasco e tal. E o assunto deles não era para vender a Arena. Era para falar os motivos, que não é bem assim, que eles fazem tudo para ajudar e tal. Eu disse, pessoal, eu entendo os motivos de vocês. E eles queriam também fazer assim, quem sabe tu ganhando, Marcelo, a gente faz um contrato ganha-ganha, que o Grêmio possa ganhar um pouco mais e tal. A gente pode rever isso. Eu disse, pessoal, comemos daquele churrasco, né? Pessoal, vou ser bem sincero com vocês. O Grêmio hoje tá ruim pro Grêmio. Né? E tá ruim para vocês, não tá dando certo. Comigo vai ser a mesma coisa. Eu acredito que o cristal se quebrou, a torcida do Grêmio nunca mais vai comprar essa bronca de parceria e vocês precisam vender a gestão para nós. Vocês precisam vender a Revi, vocês precisam vender a dívida para nós. E eu posso fazer diferente. Eu posso comprar a dívida da Revi, eu posso comprar a gestão da Arena e não envolve o Grêmio. Eu faço isso com vocês.
E depois a gente vê como é que o Grêmio vai acertar comigo. Porque a gente já tentou outras vezes, era muita política, queriam nos pagar em, sei lá, do jeito que é o futebol, né? E os dirigentes não estão falando que eles estão errados, mas é outro tipo de negociação quando entra um gestor, um empreendedor. E aí, não, tudo bem, Marcelo, mas a gente queria mesmo era fazer um novo contrato. Mas ficou a sementinha ali. E eles foram embora, pegaram o contato do Marlon, que é o meu jurídico, estava junto, foram embora para São Paulo, e a coisa foi andando. E eu prestes a anunciar no Duda que eu seria candidato. Mas por aqueles dias ali, 2, 3 dias depois, eles entraram em contato com o Marlon e disseram, não, Marcelo, não Marlon, desculpa, Marlon, gostamos do papo do Marcelo, e nessa janta eles falaram de valores assim por cima. Se fosse tanto, se fosse tanto. E eu também falei, mas até tanto eu ia, até tanto eu vou, né? Aquela conversa de churrasco. Gostamos do assunto do Marcelo, entendemos bem que está difícil mesmo, que não vai dar. Naqueles valores, dá para a gente conversar. E aí começou a história, por que o Marcelo está falando aos 4 ventos que é possível. Porque já houve uma conversa lá atrás, inclusive falando de valores. Está comprado? Ainda não. Eu fui no Duda lá, no assado, e falei em bom tom, porque eu achei importante eles entenderem o recado ao vivo no programa, que sim, eu tenho interesse de verdade em negociar de verdade. Não é uma negociação política. Um compromisso público, né? Compromisso público. Entendi. E às vezes foi mal compreendido ali, né? Então, Marcelo... o Marcelo falando isso vai aumentar valores. Não, a gente já tinha uma tratativa, assim, né, de boca. O valor está acertado. Está acertado, né? Mas agora é jurídico com jurídico. Marcelo, só para entender, mas então... só que assim, não tem nada assinado. É difícil prometer para o torcedor que está certo, né? Que vai dar certo. É complicado porque a gente não está mentindo, né? Mas também, enfim, tem medo que dê errado, mas tem que falar a verdade porque surgem notícias toda hora, né? Só aqui na RBS toda hora a gente está fechando, né? Então, e outros dizem não, está fechado. E o pé que está é isso, tá por tipo assim, né? Pessoal, eu fechei com a Keke de boca, disse não. Tá tudo certo. Então tá certo. Aí a Keke, eu vou conversar com o meu pessoal, com a minha família. Tá sim, eles estão conversando com a família deles. O famoso lá. só falta assinar. Nem é só falta assinar, eles estão discutindo lá internamente. Qual é o valor total dos dois? Mas tudo isso que a gente conversou, tá? Todo esse acordo de confidencialidade, meu jurídico, tem tudo gravadinho, documentado. Se um dia der errado, não foi falácia. O valor total dos 2/3 é 170 milhões? Não posso falar de valores. Né? Isso está no contrato de confidencialidade. Mas aí, Marcelo, parece que tem uma questão importante aí, né? Você disse que aceita o que o presidente Alberto Guerra, o que o Grêmio, né, propor de acordo para fazer o pagamento Exatamente da isso. compra da gestão da Arena. Mas se isso não for resolvido até dezembro, você poderá ser o presidente em janeiro. Como é que o Marcelo Marques vai acertar com o Marcelo Marques? Aí como é que fica? Tá bom, daí eu aceito que o Marcelo Marques doe para mim. Entendeu? Entendi. Pode ser doação. Eu, como presidente do Grêmio, aceitaria uma doação. Porque, claro, que daí não poderia fazer negociação nenhuma. Aí eu aceitaria uma doação do Marcelo Marques. Mas você está confiante que vai resolver antes? Não, eu acho que o Grêmio precisa resolver antes. E, assim, a própria Meta quer resolver antes. É o que eu sinto. Pode ser que tudo que os outros presidentes disseram aconteça, que os caras enrolem, mas eu estou sentindo que não é assim. Porque esse foi um ponto, né, na eu estou sentindo que dessa vez é diferente. Eu ia perguntar, Marcelo, e você falou justamente sobre a questão dos naming rights. A sua posição sobre isso é de tentar vender naming rights para gerar uma receita extra. Tem uma ideia de quanto que vale a Arena? O naming rights da Arena, né? De 10 a 15 milhões por ano. Nós fizemos um estudo de 10 a 15 milhões por ano. E geralmente quem compra naming rights compra 20 anos ou mais, porque é difícil tu revender naming rights, porque depois que pega o nome, né, é difícil. Então tem que ser um negócio a longo prazo. Falando de 200 milhões, 300. Porque às vezes é melhor tu fazer tipo assim, 10 milhões por 30 anos, 300 milhões, do que 20 milhões por 5 anos. Por quê? Porque às vezes depois não consegue alugar mais. Porque depois tu fez o nome, outra empresa não vai querer pegar.
né? Então tem a questão do naming rights, mas eu não estou prometendo naming rights para pagar a arena. O naming rights é a mais. É a mais. Então, o que hoje o Grêmio não põe a mão, continua não pondo a mão, vai para os custos da arena. Tá, mas então vai empatar, então? Não. Porque a partir do momento que o Grêmio toma posse da arena, o torcedor vai... Nós temos 25 mil cadeiras, eu vi o outro candidato falando, nós temos 25 mil cadeiras a vender ainda para o Grêmio. Tá? Vender. Essas 25 mil cadeiras nós vendendo a um ticket médio de 300 reais cada cadeira, me ajuda na conta aí, dá 7 milhões e meio, é isso? 25 mil vezes 300, quanto é que dá? Só tem jornalista Só tem aqui, jornalista Marcelo. aqui. Empresário é você. Tudo Pega a calculadora aí, ô Gabardo, por favor. Mas 25 mil a 300, né, se fosse a milhões e 500. 7,5 por mês. Isso dá quanto por ano? Vezes 12. Agora. Aí. Jornalista, mas tem uma calculadora boa. Resolvemos. 7 milhões e 500 vezes 12 vai dar... Em tempo 90. real ainda. 90 milhões. Só com a venda das cadeiras. Tá? Porque eu confio. O torcedor, terminando essa celeuma da arena, o torcedor vai... a gente vai ter que fazer mudar muito lá o setor lá da quadro social, colocar muita gente, contratar muita gente, porque para dar conta da demanda de sócios novos. Duas perguntas diretas, Marcelo. Bora. Você já falou sobre o Filipão. Já falei. E o Mano Menezes. E a outra pergunta é a seguinte. O Grêmio hoje tem muitos jogadores estrangeiros. Qual é a sua opinião sobre isso? Se você for eleito, você quer continuar contratando muitos estrangeiros ou vai mudar? Mano Menezes, né? Mano Menezes e o Filipão, eles conhecem muito do Grêmio. Né? São gaúchos, conhecem a aldeia, sabem o estilo que o gremista gosta que o Grêmio jogue, com raça, com pegada. O Mano é mais resultadista, eu gosto do estilo dele, assim. E torço muito, mas muito, para o Grêmio ter uma reta de campeonato agora boa, para eu poder ficar com ele. Uma dor de cabeça a menos, correr atrás de treinador, até porque eu confio nele. Não é por preguiça de correr atrás de treinador, mas eu confio nele. Realmente confio que o Mano Menezes e o Filipão estão tendo uma sintonia excelente, excelente. Então o Mano Menezes, cara, a gente como Grêmio, coisa mais boa que eu torço para ele ficar, porque eu tenho que torcer para o Grêmio ganhar, né? Então assim, maravilha. Meu treinador é Mano Menezes, mas o futebol é resultado. Se acontecer um desastre, que não vai acontecer, a gente repensa. Mas total moral pro Mano. E os estrangeiros, né? Tem que ser bom, né? Não quer dizer que tem que ser estrangeiro, brasileiro, norueguês, né? Tem que ser bom. Tem que entender o projeto do Grêmio, vestir a camisa e, né, suar sangue, dar carrinho, saber jogar bola. Tudo, tem que entender o projeto, achar que o Grêmio é a melhor coisa do mundo. Nossa, eu estou jogando no Grêmio. Cara, eu vou dar a vida por isso aqui. E tem que ser bom, não precisa ser estrangeiro ou brasileiro. Mas eu senti falta no seu organograma da pasta futebol feminino. Quais são as ideias do Marcelo, da gestão, para essa modalidade? Keck, a gente não colocou no organograma ali, mas o nosso projeto para o futebol feminino é muito mais do que um simples organograma de que falar bonito, escrever bonito. Eu sinto que o futebol feminino é muito visto como um gasto, como uma situação que, um clube da Série A tem que ter, né? Obrigação. O Grêmio, eu estava olhando, de 16 campeonatos gaúchos, o Grêmio ganhou 5. A melhor posição do futebol feminino no Campeonato Brasileiro, sabe qual foi, Diogo? Não me lembro, tio. 7º lugar. O Inter conseguiu um vice, né? Um clube do tamanho do Grêmio, que as meninas, a melhor posição do Brasileirão, seja um 7º lugar, Nunca gente. passou das quartas. Né? Então, assim, o organograma, falar bonito. Nós vamos... O que acontece? E o Grêmio não está investindo pouco agora. Mas nosso sentimento, falta foco. Falta foco e falta amor. Então nós vamos contratar pessoas que tenham já conhecimento grande no futebol feminino para colocar foco ali. Não, a gente não pode ficar em 7º. A gente tem que brigar pelo título. Tá? Por exemplo, um Casey Soares do futebol feminino, por que não? O famoso CA, que você até citou a sigla. Você pode já falar todos os nomes? Você já tem todos os nomes? Tem o Odorico Roman, tem o
Antônio Dutra Júnior, que é o do futebol, né? Ele vai ficar no CA e também como vice de futebol. Tem o Luciano Brasil, né? Que ele é procurador do Estado, né? E tem o Rigo. Geral? O Rigo. O Rigo. Celso Rigo. E daí a família Rigo, né? Porque eu falei com o seu Celso, disse, não, eu tô dentro, Marcelo. Não... Eu expliquei para ele, seu Celso, eu não pode ficar de fora, você ajudou tanto o Grêmio até hoje. Agora, na hora que vai entrar os gestores mesmo, botando a mão na massa, a nossa cara lá, você tem que estar junto. Eu tô junto, Marcelo, mas eu moro em São Borja. É complicado esse vai e vem. Então, na hora, pode ser que eu coloque o meu filho para as reuniões e tal. Então, vai ser a família Rigo, vai ser o Celso ou o Fábio, muito bem representado com a família Rigo ali. E daí faltou o Gaúcho da Geral. E esse CA, geralmente o CA é assim, imagina nas segundas-feiras eles sentam numa mesa lá e tal, redonda, né? Imagina a cena e discutem o Grêmio. É de praxe todas as segundas-feiras, né? Nesse caso, nós vamos discutir o Grêmio, mas todos eles vão ter o foco em uma área. Essa é a novidade que a gente está trazendo, o foco em uma área do Grêmio. Por exemplo, um exemplo, né? Eu sei que o programa está passando. O Celso Rigo, a área que ele vai focar é o comercial, é patrocínio. Seu Rigo, a gente precisa de mais patrocínio. Patrocínio para a Arena, patrocínio para isso, para aquilo. Ele tem muito contato. Olha o nível de mudança que a gente está trazendo para o Grêmio. Está aí o resumo da entrevista com o candidato à presidência do Grêmio, Marcelo Marques, com muitos pontos importantes. Esse trabalho é fundamental para o torcedor do Grêmio formar a sua opinião sobre os candidatos à presidência do Grêmio. Então você confere no YouTube de GZH, no programa Sem Filtro, as entrevistas completas com Paulo Calef, Sérgio Canosi, Denis Abraão, Vladimir Chieri, Marcelo Marques. Então pode conferir tudo que os candidatos pensam para ajudar a formar a sua opinião sobre esta eleição. Primeiro, tem eleição em setembro para renovar o Conselho Deliberativo, depois em novembro, votação para presidente dentro do Conselho Deliberativo, né, para ver quem avança para o segundo momento, o segundo turno, em dezembro, aí com o voto dos associados do Grêmio. O vídeo em nome de KTO e Arroz Prato Fino. Boa semana a todos, até a próxima.